Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa das Finanças aqui presente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Ministro, eu vou com franqueza. Eu acho que se há alguém nesta sala que não tem qualquer autoridade para falar de credibilidade na política orçamental é o Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças veio aqui fazer um exercício com base num passado que foi incorretamente descrito e num futuro. Mas nós estamos aqui para falar do presente, Sr. Ministro das Finanças, e gostávamos de ter a sua inteira atenção para este problema, porque foi algo que não referiu no seu discurso. O Sr. Ministro das Finanças, este ano, falhou todas as metas. Não falhou uma vez, não falhou duas, falha repetidamente e demonstra não aprender com os seus erros. O Sr. Ministro das Finanças apresentou, e recuando a palavras suas, apresentou um orçamento que imaginou uma realidade absolutamente irrealista, fez um orçamento retificativo já bastante dentro de 2012, com imensos sinais de que havia uma queda brutal das receitas e que as suas metas não seriam cumpridas. Fingiu que nada se passava. Há declarações suas de maio a dizer que as receitas orçamentais estão em linha com o esperado. E, Sr. Ministro das Finanças, alguém que fala de confiança, estabilidade e credibilidade tem que dizer, hoje não pode sair desta Câmara sem dizer uma coisa. Qual é o déficit de 2012? Qual é o déficit de 2012? Porque há poucas semanas o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro reconheceram que não iam cumprir a meta de 4,5 e que o déficit, sem medidas extraordinárias, ficaria em 6. Temos agora notícias de que afinal não são 6, é superior. Quanto não sabemos. Há até uma notícia no jornal que diz que o Sr. Ministro e a sua equipa ficaram alarmados com o déficit no terceiro trimestre, que se aproximaria dos 9%. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, em nome da credibilidade, da confiança e da estabilidade, tem a obrigação de nos dizer aqui, primeiro, quais são os dados da execução orçamental do último mês. Porque sem esses dados e sem um cenário credível, o debate sobre o Orçamento de Estado de 2013, sobre o Orçamento de Estado retificativo de 2013, que o Sr. Ministro já apresentou, e sobre o segundo retificativo dos 4.000 milhões, não é possível termos esse debate. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, diga aqui, de uma vez por todas, com que cenário é que estão a trabalhar e se já têm em conta com a degradação significativa de todos os indicadores macroeconómicos que indicam que este último trimestre de 2012 será uma catástrofe. Em todas as frentes. Temos a produção industrial com uma queda superior a 10%, que é 5 vezes a grega. 5 vezes a grega. Temos os níveis de confiança em baixa sistemática e em degradação muito significativa para este último trimestre. Temos, pela primeira vez, desde 2009, quedas homólogas nas exportações, que não se devem à greve dos transportes, porque, como já várias vezes, dos estivadores, como várias vezes tínhamos dito aqui, já há muitos meses, os indicadores avançados das exportações, eu falo das encomendas à indústria, já davam indicações que o crescimento das exportações não era sustentável. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, perante este quadro geral de degradação muito significativa do quadro macroeconómico, queria que nos explicasse aqui qual é o déficit para 2012. E vê se não se engana desta vez. E se pode aqui, nesta Câmara, assumir e comprometer-se com um valor para o déficit, de uma vez por todas, porque estas notícias, sistematicamente, não só retiram qualquer credibilidade à sua política, como lançam o pânico nos agentes económicos, famílias e empresas que nunca sabem quando é que pode surgir o próximo pacote de medidas de austeridade. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, esta é uma pergunta a que tem que responder. Qual é o déficit de 2012? Porque esse é o ponto de partida para qualquer discussão. Agora, o orçamento de 2013. O Sr. Ministro das Finanças falou aqui de sustentabilidade da dívida. Eu já, nas duas últimas vezes que veio aqui ao Parlamento, confrontei-o com dados do Banco de Portugal, de como o endividamento do país não estava a diminuir, ao contrário do que o Sr. Ministro das Finanças aqui repetidamente disse e até incluiu num PowerPoint apresentado na Comissão de Orçamento e Finanças há 2 semanas. O capítulo K do Banco de Portugal demonstra que a tentativa desenfreada do Estado de cortar na despesa e aumentar a receita para tentar poupar impossibilitou que o setor privado, famílias e empresas, poupassem. Estavam a diminuir o seu endividamento entre 2010 e o primeiro trimestre de 2012 e no segundo trimestre, com a entrada em força das medidas de austeridade, o ciclo inverteu-se. Neste momento não estão a poupar. E a Comissão Europeia, na página 31 do seu último relatório, diz claramente que reduzir o déficit externo não chega. Porquê? Porque temos que olhar para a variável stock.
porque se reduzimos o déficit orçamental, o déficit externo, muito aceleradamente, através do empobrecimento da economia, o PIB cai tanto que a dívida que o país já tem torna-se insustentável. E a Comissão Europeia diz que, neste momento, não há nenhuma redução da dívida externa, na página 31, e que a dívida de Portugal e Espanha está insustentável. E eu queria um comentário seu a esta afirmação da Comissão Europeia, sobretudo tendo em conta que há 2 semanas, na Comissão de Orçamento e Finanças, o Sr. Ministro das Finanças desmentiu categoricamente que isto estivesse a acontecer. São declarações da Comissão Europeia. Já agora, o FMI, no seu último relatório sobre a última avaliação do Programa de Ajustamento Português, diz, ao longo de todo o relatório, que há elevados riscos e elevadas incertezas, todos negativos, sobretudo no que diz respeito ao quadro macroeconómico. E é aqui que tem de começar o debate do Orçamento de Estado de 2013. Porque o seu quadro macroeconómico, Sr. Ministro das Finanças, que todas as instituições internacionais dizem ser um elemento-chave para saber se a dívida é ou não sustentável, o seu quadro macroeconómico não tem qualquer credibilidade, Sr. Ministro das Finanças. Não há nenhuma instituição que valide o seu quadro macroeconómico. O Conselho de Finanças Públicas diz que é otimista. O SES diz que é irrealista. E o Banco de Portugal, veja lá, Sr. Ministro, o Banco de Portugal não só quase que duplica a previsão de recessão, como diz que as margens de variação, os riscos são muito elevados e que a queda do PIB pode ser muito superior a 2%. E que isto, obviamente, terá um impacto muito significativo nas contas que apresenta para este orçamento. Se a Troika confiasse no seu quadro macroeconómico, não tinha pedido ao Sr. Ministro das Finanças para fazer um plano B, que na realidade não é um plano B, é um plano A que faz parte deste orçamento, porque o seu orçamento vai falhar ao fim de um trimestre, se não menos. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, temos de ser claros numa coisa. A sua estratégia não funcionou e não pode funcionar. Falha sistematicamente as metas do déficit e, como o Sr. Ministro das Finanças insiste na estratégia, vai continuar a falhar. O Sr. Ministro das Finanças, em 2012, austeridade superior a 9 mil milhões de euros para, na melhor das hipóteses, ter uma redução do déficit orçamental de 1%. E com que custos, Sr. Ministro? Com a devastação da economia portuguesa. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, como é que pode dizer que o orçamento de 2013 vai conseguir algo que o 2012 não conseguiu com uma receita igual em pior? Sr. Ministro das Finanças, a sua estratégia falhou. E o Sr. Ministro das Finanças tem rapidamente de reconhecer isto e tirar consequências deste falhanço. Não pode continuar a insistir numa estratégia que vai falhar. O Sr. Ministro das Finanças está a aumentar a trajetória de insustentabilidade da dívida. Na dívida pública, diz o Conselho de Finanças Públicas que ela aumentou, sobretudo, por causa da recessão e da diferença entre a taxa de juros e a taxa de crescimento do PIB. Recessão essa que as suas medidas em 2012 causaram e em 2013 vão agravar e o seu plano B vai ainda ser pior e, se chegarmos vivos à sua ideia de cortar mais 4 mil milhões de euros na despesa, aí lançará o país na bancarrota, Sr. Ministro. Porque o próprio FMI diz que se os cortes da receita já são recessivos, o corte da despesa são ainda mais recessivos. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, que falou aqui de credibilidade e confiança, o Sr. Ministro das Finanças tem de nos explicar como é que este orçamento pode funcionar. E tem que dizer aqui, tem que dizer aqui a esta Câmara e aos portugueses que medidas são essas do plano B dos 800 milhões de euros e o que é que o senhor quer fazer com os 4 mil milhões de cortes na despesa. Mas uma coisa é certa, Sr. Ministro. Nós hoje sabemos que esse é o caminho para o desastre e que a única solução não é nem aumentar impostos, nem cortar na despesa, é só uma, que é aquela que o Partido Socialista tem defendido, que é o Sr. Ministro tem que ter mais tempo a fazer a consolidação orçamental, tem que ter política de crescimento económico, porque é a única maneira de garantir a sustentabilidade da dívida. Portanto, Sr. Ministro das Finanças, esta estratégia, isto não funciona, Sr. Ministro. Qual destas 3 palavras e todas as outras que eu disse anteriormente é que o Sr. Ministro não entende? Muito obrigado, Sr. Deputado.